Olá! 10 de junho de 2026. Falamos direto aqui da Perfil Produções, com mais um programa do Pelegrino. Gente, o nosso programa do Pelegrino, a partir da semana que vem, nós já vamos entrar na área das eleições 2026, tá? E nós vamos estudar todos os candidatos do nosso estado, tá, os candidatos da Baixada Fluminense, da região metropolitana, o que eles fizeram durante esses 4 anos, os que se envolveram aí com a Polícia Federal, com o Ministério Público, tudo para que você, eleitor, possa saber em quem você vai votar em outubro. Essas eleições são muito importantes, até porque o nosso estado vive uma crise. Nós somos governados hoje pelo presidente do Tribunal de Justiça, é isso mesmo. E a Alerj tenta lá colocar o presidente, né, como o novo governador interino, né? Porque o Cláudio Castro renunciou, então tá uma bagunça danada, mas nós vamos explicar isso para vocês a partir dos próximos programas. E todos os escândalos políticos você vê aqui comigo, com o Pelegrino, porque disso eu entendo muito bem. Produção, roda a vinheta e vamos começar o programa de hoje. Hoje vamos apresentar os principais acontecimentos da política fluminense entre essa semana aí, né, entre o dia 1 e o dia 10 de 2026. Os destaques envolvem as contas do Estado do Rio de Janeiro, né, a situação fiscal do governo, movimentações na Assembleia Legislativa, articulações para as eleições de outubro e os debates sobre a segurança pública. Vamos aos fatos. O governo do estado segue trabalhando para concluir a sua adesão do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas do Estado, chamado PROPAG. A expectativa do Palácio Guanabara é finalizar o processo ainda durante o mês de junho. A medida poderá reduzir significativamente os pagamentos mensais da dívida do Estado e da União, gerando maior capacidade de investimento em áreas como saúde, educação e segurança. Segundo a Secretaria Estadual de Fazenda, a adesão ao programa é considerada fundamental para equilibrar as contas públicas e reduzir o déficit projetado para os próximos anos. Nos bastidores da política estadual, o tema é visto como uma das principais pautas econômicas do governo neste primeiro semestre. Você não quer elaborar nem um pouquinho sobre isso? Bota isso como erro de gravação, você não quer nem... Volta lá, por favor. Você não quer nem elaborar um pouquinho. Cara, o que seria de mim sem você? Bom, desce mais, só para me entender o que eu estava lendo. Gente, por que o PROPAG é importante? Por quê? O governo do estado do Rio de Janeiro, ao longo de vários governadores que teve durante todos esses 20 e poucos anos, né, eles foram acumulando dívidas muito altas, déficit muito grande e um endividamento muito grande com a União ao ponto de ficar impagável, né? Até alguns meses atrás, o governo do estado pagava mais de 400 milhões ao governo federal, né, à União. E agora, né, com esses ajustes, essa dívida caiu, com o objetivo de que com que o governador, né, no caso interino ou próximo, qualquer que seja, pegue metade dessa dívida que foi dividida e aplique em segurança, educação e saúde. Esse foi um dos pontos fundamentais que o presidente Lula, né, junto com o Ministério da Fazenda, Infraestrutura, pessoal que cuida dessa parte de dívida, decidiu que os estados deveriam fazer. Então, ou seja, o governo, o estado vai parar de pagar mais de 400 milhões mensais à União, entendeu? Mas vamos dizer que 300 milhões ele tem que investir em segurança, em saúde, em educação, essas prioridades, entendeu? Então, foi um remanejo assim, muito bom que vai proporcionar mais um comodismo para a população se esse dinheiro for bem aplicado.
Então esse projeto Propag aí veio numa hora muito boa, poderia vir antes, mas como está em época de eleição, eles querem ganhar, entendeu? E aí eles fazem esse cambalacho aí para enganar a gente, o povo, o cidadão, mas tem sempre alguém ligado aí que não deixa essas coisas batidas. Diferente de outras mídias aqui, nós questionamos, tá? Outras mídias aí dão a notícia e fica para lá. Aqui não, aqui nós temos um diretor atento, nós temos equipe aqui atenta que manda a gente explicar para vocês, entendeu? Vamos que vamos. Agora vamos falar sobre o orçamento na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, os deputados continuam analisando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, isso mesmo, para o ano que vem. As discussões elas giram em torno de prioridades do Estado para o próximo exercício financeiro de 2027. Parlamentares apresentaram centenas de emendas propondo alterações em áreas estratégicas como infraestrutura, segurança pública, educação e saúde. A expectativa é de que as próximas semanas sejam marcadas por negociações intensas entre o Executivo e os líderes partidários para consolidar o texto final. O debate também ocorre em meio à preocupação com déficit fiscal previsto para os próximos anos. Língua presa. Vou mudar de câmera aqui, produção, para a câmera 3. Gente, então, é um debate desse que está acontecendo na Assembleia, que é a discussão do orçamento, muito complexo. Por quê? A gente ainda não tem como dizer quem será o próximo governador no ano que vem. Algumas pesquisas que nós estamos acompanhando aí por alguns canais de televisão indicam a liderança de Eduardo Paes, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, né, como governador. Em uma entrevista que ele deu, Eduardo Paes diz que quer recuperar as favelas, né? Isso tem que ir de encontro com o debate da lei orçamentária que a Assembleia está discutindo para o ano que vem, né? Ou seja, para o que o governo do ano que vem não precise fazer suplementação ou pedir empréstimo, né, para fazer investimentos, de repente, em segurança pública, né? Então, nós sabemos que o nosso estado sofre muito com infraestrutura, né? O estado do Rio de Janeiro ele é defasado. O histórico de deputados e de governadores dos últimos anos, como eu disse no início do programa, é lastimável, é lamentável, né? Alguns foram presos, outros caçados, outros envolvidos em extrema corrupção, então é muito difícil. E existem muitas áreas do estado do Rio de Janeiro, não só na capital, que precisam de saneamento básico, de educação, de segurança e principalmente de saúde, né? Então hoje, pela minha avaliação, saúde e segurança pública tem que ser a prioridade do próximo governo. E isso tudo, antes de acontecer, precisa de um estudo de impacto financeiro, né? Precisa ser programado, né? Então é isso que os deputados estão discutindo lá na Alerj, né? Mas com a definição sem saber quem será o próximo governo, isso acaba dificultando muito as coisas, né? Mas eles têm que fazer isso ainda este ano. Eleições 2026. Olha, gente, nos bastidores políticos, as articulações para as eleições estaduais de outubro ganharam uma intensidade muito maior agora no mês de junho. Partidos ampliam conversas para definição de alianças e composições de chapas. Lideranças políticas avaliam o cenário para a disputa ao governo do Estado, ao Senado e à Assembleia Legislativa. A movimentação também envolve prefeitos, deputados estaduais e federais, que buscam fortalecer seus grupos políticos antes do início oficial da campanha. Alguns analistas políticos avaliam que junho, esse mês que nós estamos, será um mês decisivo para a consolidação das principais alianças eleitorais do Estado. Quero chamar a atenção para você, porque a gente tem observado aí, não sei quem tem acompanhado as redes sociais aí, nós estamos vendo aí que tem despertado aí alguns ex-políticos, né? Wilson Witzel, né, que foi o governador que foi caçado lá na época da Covid, e agora também Antony Garotinho, né, que já vem fazendo um trabalho nas redes sociais aí
macetando todos os demais candidatos, né? Já anunciou também sua pré-candidatura ao governo do estado. Eduardo Paes, né, que de fato fez um trabalho na capital do Rio de Janeiro, perdeu as eleições para o Wilson Witzel em 2018 e agora tenta novamente uma oportunidade com o governo do estado, como outros também vêm tentando. Vale ressaltar que o último governador de esquerda que nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro, se não me engano, foi Benedita da Silva, né? Isso lá nos anos 2000. De lá para cá, nós só tivemos governadores de direita, né? E o resultado nós vemos aí que foi desastroso, né? Tanto para a Assembleia quanto para o governo do estado. Milhões que foram desviados, que hoje o Rio de Janeiro poderia estar bem melhor, né? Então, por isso é muito importante a gente prestar atenção nessas articulações, acompanhar aqueles debates bombásticos, né, que acontecem na televisão, né, acompanhar, questionar, perguntar e avaliar mesmo, gente. Vamos tentar fazer aí que esse 2026 a gente consiga fazer uma eleição melhor para todos, né, para toda a sociedade, né? Mas por isso a gente tem que pensar muito no candidato antes de apertar o confirma na urna. Olha, e falando em eleição, falando em deputados, falando em política e tudo, a gente sabe que existe um tema muito sensível que ainda mexe muito com o estado do Rio de Janeiro, que é a questão da segurança pública. A segurança pública ela permanece ainda no centro das discussões políticas do Rio de Janeiro. Os parlamentares e representantes do Executivo continuam debatendo medidas para o enfrentamento da criminalidade e o combate a organizações criminosas. Esse tema ele tem dominado reuniões, audiências públicas e até mesmo pronunciamentos de lideranças políticas. A expectativa é que novas propostas legislativas relacionadas à segurança avancem na Assembleia Legislativa ao longo desse mês. O assunto também deve ocupar espaço central nas campanhas eleitorais deste ano. Gente, mudar para a câmera 1, produção. Falar de segurança pública é o que eu falei desde o início. Nós estamos vivendo em momentos muito difíceis de criminalidade, de roubos, assaltos, mortes de inocentes, mortes de policiais, né? Chacinas em comunidades. Tudo isso por falta de uma estrutura, de uma segurança pública, né? Nós não temos hoje no estado do Rio uma força ativa, uma força-tarefa que possa conduzir melhor a segurança pública, como nós vemos em outros estados. Não estou dizendo que existe estado perfeito, não, mas existem estados aqui no Brasil que o índice de criminalidade ele é baixíssimo. E no Rio de Janeiro nós temos os piores, entendeu? Aqui nós vivemos um verdadeiro cenário de guerra, onde bandidos trabalham fortemente armados com armamentos de guerra. E isso, né, essa guerra entre bandidos e polícia afeta diretamente a população. Nós vemos diariamente inocentes morrendo, como crianças, idosos, pessoas que moram nas comunidades onde a maioria dessas criminalidades acontecem, né? E também no asfalto, onde ocorrem vários assaltos, então gera uma sensação de segurança. Até mesmo, não sei se vocês sabem, né? Muitas transportadoras, elas têm medo de trazer transportes, fazer transportes para o Rio de Janeiro devido ao grande assalto que nós temos nas nossas rodovias estaduais, né? Então, muitos caminhões de iogurte, muitos caminhões de eletrodomésticos, essas coisas são roubados, levados para as favelas, para a comunidade, são vendidos, são doados, então gerando um prejuízo e atrapalhando o comércio. E no final de tudo, quem paga mais caro por tudo isso é o contribuinte. E o salário mínimo hoje do Brasil é uma vergonha, R$ 1.621. O que se faz com isso? E o estado do Rio, né, é onde nós pagamos mais impostos, é onde nós pagamos mais caros por produtos, por laticínios, por tudo isso.
devido a esse grande problema de segurança que há anos o Estado não consegue resolver. Bom, agora a relação entre o Estado e o governo federal, né? Um tema que movimentou a política fluminense foi a relação entre o governo do Estado e o governo federal. As negociações, como nós falamos lá no início sobre o Propag, né, e a repercussão da capacidade financeira do Estado seguem como prioridade. Representantes do Rio de Janeiro mantêm um diálogo com Brasília, buscando ampliar investimentos e garantir recursos para projetos estruturantes. A interlocução entre as duas esferas de governo é considerada estratégica para o futuro das finanças estaduais. Finanças essas, né, que nós vamos ver o reflexo no ano que vem. Então, eu vou dar uma opinião aqui, pessoal minha, que eu acho o seguinte. Nós estamos em junho, né? O TSE acabou de votar a questão lá do Cláudio Castro. Então, gente, não tem como a gente, próximo, né, aí da campanha de outubro, né, fazer uma nova eleição direta. Eu acho que ou o STF poderia intervir agora nesse momento e manter o desembargador como governo interino até dezembro, ou convocar eleições indiretas realizadas dentro da Assembleia Legislativa. Sabendo que eleições indiretas dentro da Assembleia Legislativa vai privilegiar o partido PL, né? Que a gente sabe que tem a maioria dos votos na Assembleia Legislativa, né? Mantendo o desembargador, né, o presidente do Tribunal de Justiça, a gente sabe que não tem acordos políticos, né? Então, em que vai dificultar muito aí a interferência do Poder Executivo nas eleições de outubro aqui no estado do Rio. Quem sabe, gente, essa não é a chave para a mudança que todos nós, como população, esperamos que aconteça nos próximos anos, né? Então vamos torcer para que no desenrolar disso tudo aí, a decisão mais coerente prevaleça, né? Então, tá tudo muito complicado, mas vamos torcer que tudo vai dar certo. Gente, esses foram os principais destaques da política do estado do Rio de Janeiro dessa semana, tá? Continue acompanhando aqui o programa do Pelegrino. Tá aparecendo aqui embaixo o nosso WhatsApp, tá? E também tem o nosso Instagram, onde você pode entrar em contato conosco, tá? Mande sua denúncia, mande para cá. O anonimato é garantido, sempre foi e sempre será garantido, tá? Entre em contato conosco, faça a sua denúncia, que nós vamos colocar no ar aqui. Gente, esse foi mais um programa do Pelegrino, diretamente dos estúdios da Perfil Produções, né? E eu quero convidar vocês, como eu disse, semana que vem o nosso programa vai estar bem mais massivo em cima dos políticos, que nós estamos nos aproximando aí das eleições. Nós vamos falar de muitos políticos, alguns que deixaram prefeitura, alguns que entraram aí na mira da Polícia Federal, alguns que foram investigados, então vai ferver, tá? Em toda a Baixada Fluminense. Vamos pegar todas essas partes aí, entendeu? Falar também aí sobre esse caso do Banco Master, que atingiu Mangaratiba, Itaguaí, Rio de Janeiro e outras cidades aí também da nossa região, tá? Continue conosco, volto a repetir, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, tá? Aqui o anonimato é garantido. Eu sou o apresentador Luiz Pelegrino e semana que vem eu volto com mais um programa do Pelegrino. Tenham todos uma boa noite e excelente semana. Até lá!